Vamos comigo no livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Está com pressa de ir embora hoje? Quem está com fome, diga amém. Não tem ninguém com fome? Vocês estão com fome, vocês estão me enganando, gente. Ó, não tem pressa, ali tem para comer, tem fruta, mas não agora, depois do culto, tá? Tem pão, banana, tem um monte de coisa ali para comer. Atos, capítulo 9, os versos 1 até o versículo de número 9. Atos 9. De casa que nos acompanha, meu muito bom dia. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Diz assim o texto, Atos 9. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, repita comigo, de repente. Isso. De repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Tome assento, em nome de Jesus Cristo. Deus e Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus, que essa palavra hoje a ser pregada, ela possa impactar corações, ela possa desconstruir o nosso eu, e possamos ser por ti reconstruídos. Eu lhe peço assim, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, meus irmãos, temos uma história, uma vida a ser contada. Algumas boas, outras nem tanto. Alguns têm histórias interessantes, outras nem muito. Algumas histórias de vida, alguns finais felizes, outras nem tanto. Mas todos nós temos uma possibilidade de reescrever a história. Todos nós temos uma chance. Mas eu te pergunto, a tua vida, ela foi construída por palavras humanas ou foi construída pela palavra de Deus? Como é a sua vida? Se colocar na balança, ela é mais horizontal ou ela é vertical? Quem guia a tua vida? Quem guiou até aqui? Para a construção, eu quero falar sobre isso, obra e construção. Quais tipos de ferramentas e materiais você tem usado para a construção da tua vida? Quero falar um pouco sobre Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha uma vida, se você reparar, o texto que eu li, Paulo tinha uma vida em construção. E de repente, por isso que eu pedi a você, repita comigo, de repente, o Paulo foi desconstruído. Subitamente. A vida do Paulo, aqui nós lemos, Atos capítulo 9, teve uma mudança radical.
de alguém que matava crente, que perseguia cristãos, a alguém que ia ser perseguido. Se quer me responder, fique à vontade, senão também eu falo só de mim. Você era chato com crente? Eu era chato com crente. Para mim, que já é tudo picareta, irmão. Não que não tenha hoje, viu? E tem um monte. Mas crente, para mim, eu odiava. Só música de crente no rádio. E hoje eis-me aqui. Eu era assim. Eu preciso ser reconstruído. Então, o Paulo, que tinha uma vida em construção, de repente, tudo mudou em sua vida. Mudou o quê, pastor? Mudou os costumes. Mudou o caráter. Mudou a fala. Tudo isso porque a sua construção foi interrompida. Paulo tinha muitas ferramentas e usava na construção da sua vida. Vida essa de Paulo destinada ao inferno. E uma coisa me chama a atenção no texto que nós lemos. O que era para ser um dia sangrento. Atos 9. Que lemos que Paulo tinha nas mãos uma carta para ir para Damasco. Fazer o quê? Matar crente. O que era para ser um dia sangrento acabou no encontro com o engenheiro da obra. Já imaginou isso? Então, primeiro ponto. O Paulo, a quem nós lemos, versículo de número 4 fala assim, 3, aproximando-se ele de Damasco, no caso Paulo, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Paulo estava nas mãos com uma carta, e no coração e na mente ferramentas, vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar. Para mim o negócio é isso aqui, a minha construção, Paulo dizendo, para mim é isso, é matar mesmo. Eu nasci para isso, nasci para ser ruim mesmo, nasci para não dar certo, é isso aí. Eu não presto mesmo. Paulo era assim. Então, o Paulo ficou cego para que ele pudesse enxergar. Eu vou repetir. O Paulo ficou cego para que pudesse enxergar. Tem coisas que Deus tampa a nossa visão lá de fora, para enxergarmos o que vem de cima. Tem coisa que você precisa nem ver. Deus cega a tua vista. Não permite que você enxergue. Para você começar a enxergar a luz que ilumina a tua vida. Porque por enquanto é só escuridão. Paulo ficou cego para que pudesse enxergar. Tem situações em que precisamos ficar cegos para o mundo, para que enxerguemos a obra que Deus tem para nós. Guarde isso. Nem sempre o lugar que é supostamente destinado à desgraça permanece em seu estado de destruição. Para onde Paulo estava indo? Damasco. Fazer o quê? Matar crente. Damasco seria uma cidade naquele dia a ser um lugar de muita tristeza e sangue, choros, perdas. E essa era a construção de vida de Saulo. Essa era a construção de Paulo, matar crente. Damasco era para ser um dia, naquele dia lá que ele estava indo, caso tudo der certo para ele, no pensamento dele, é para ser um dia sangrento, um dia de dor, porque é matar criança, é matar mulher, é matar pai, é matar mãe, matar irmãos, e respingar esse sangue em muitas pessoas. Então Damasco é para ser um dia triste. O Damasco, a cidade de Damasco, é para ser um dia sangrento, é para ser um dia a não ser mais lembrado. Era para ser.
mas Deus transformou num dia de presença do Espírito Santo. Jesus transformou esse momento, esse mesmo lugar de dor, tristeza, em uma pousada de encontro com o Espírito Santo. Olha comigo Atos 9, verso 17 a 19. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. O Saulo que ia lá para matar e deixar muitos acamados, ele que ia fazer, ficou na cama. E foi socorrido por alguém que Deus enviou. Ananias, vai lá, numa rua chamada direita. Vai ter lá um homem orando. Vai lá e põe as mãos sobre ele. Tem lugar e situações que você pensa que é de morte. Na realidade, é de vida. Não pinte o quadro da sua vida com terror. Não pinte o amanhã que você nem viu como desgraça. Porque Deus é quem dá sempre a última palavra. Parece que tudo que nos acontece é tristeza. Parece que nosso pensamento é assim, porque a nossa raiz é de pecado e de erro. É desconfiança. Você pode crer que isso como for, mas de vez em quando vem um vento e fala assim, ué, não era para ser assim. Ué, era para ser diferente. Ué, por que aconteceu isso? Nós não cremos 100% naquele que morreu por nós. Nós não sabemos como vai ser amanhã e já pintamos de desgraça. Deus diz, não é assim. Eu não vejo como você vê. Eu não olho como você olha. O destino que eu dou não é como você imagina. É como eu quero. Porque você pode ser o que for de ruim. Mas se passar pela minha baliza, você vai mudar. Você pode ser o pior. Pode ser achar quem for. Mas se passar pelo meu crivo, você vai mudar. Vai ser reconstruído. Vai virar um gatinho em vez de um leão feroz. Para reflexão, muitas vezes Deus transforma um lugar que seria de tristeza e dor num lugar de encontro com Deus. Me chama a atenção no texto também, que o tema de hoje eu quero falar sobre embargada para o inferno e liberada para o céu. Obra. Embargada para o inferno, mas liberada para o céu. Uma construção renovada. Paulo estava totalmente empenhado na sua obra. Totalmente empenhado em destruição de crente. Certo? Matar crente, destruir a obra de Jesus, servindo quem estava por trás arquitetando, a saber, Satanás. Ele só não sabia, queria se deparar com um engenheiro chamado Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. No caminho, vem comigo, que você se colocou, ou que você está hoje, que supostamente é dor e tristeza, choro e amargura, está lá caminhando, mas está triste. Está lá caminhando, mas está sem esperança. Está lá caminhando, mas está chorando. Sem esperança do que vai acontecer, porque só vê coisa ruim. Vou morrer. Não vai dar certo.
agora lascou tudo. É a frase. Deus dizendo, não, o meu de repente pode chegar. De repente eu posso mudar tudo em sua vida. Tudo. E o amanhã que supostamente você iria chorar, você vai sorrir. O amanhã que supostamente seria de enfermidade, vai ter saúde. O amanhã que supostamente seria de tristeza e dor, vai ter alegria. Você crê nisso na palavra de Deus? Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Me ajuda aí. O que Paulo não sabia é que ele se depararia com Jesus, o arquiteto. É como quem diz, Paulo caminhando, fazendo tudo errado, numa obra toda errada, chega alguém e fala assim, escuta, pode parar. Chega. Eu vou começar a sua vida de novo. Pode parar tudo. Por isso que eu perguntei, está disposto a reconstruir a tua vida do zero? Admitir que está errado em muitas situações? Assim, eu admito que eu estou errado, pronto, eu quero assumir, eu quero voltar, eu quero entender, eu quero recomeçar, eu quero começar a fazer como fazia antes, porque o meu caminho está tudo torto. Eu quero te falar, não se assuste se Jesus, de repente, parar tudo em sua vida para refazer você de novo. E não pinte ou não escreva nos seus stories, o diabo se levantou. Coloque, Deus está me reconstruindo. Você vê como é difícil ouvir amém? É difícil ouvir amém. Mas eu não posso, meus irmãos, essa é a palavra de hoje, tá? Não posso pregar outra. A reconstrução dói. Dói na carne, dói no bolso, dói a cabeça. Ser reconstruído, como Jeremias 18, o vaso nas mãos do oleiro, ser destruído aquele vaso velho, amassado, molhado e de novo amassado, e depois, pela mão do oleiro, bem devagar ser reconstruído. Deixa eu falar uma coisa, não tenha pressa daquilo que Deus está fazendo com você. Ele faz devagar, mas faz perfeito. Não apresse passos. Tenha paciência. Aí de vez em quando eu vejo assim, Senhor, me dá a paciência de Jó. Primeiro tropeço, Satanás dos infernos. Irmão, aprenda a ser reconstruído. Uma casa é feita de tijolo em tijolo, plumado, alinhado, arranca o excesso de massa, no nível, certinho, bem devagar, coloca as colunas, depois o vigamento, depois treliças, depois a laje, é bem devagar. Reconstrução. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, com muito prazer, Jurandir Melo, 57 anos de idade, por graça e misericórdia, casado com uma mulher linda, que é minha esposa amada, pai de 4 filhos, avô de 2 netas, bem resolvido. Eu tenho um sonho, meus irmãos. Ô, gente, não, 57 anos, vou morrer logo, vou fazer tudo o que eu posso fazer de acordo com a direção de Deus. Eu quero ser reconstruído. Não se assuste se Deus, de repente, parar você
e reconstruir a tua vida. Silêncio da glória. O Saulo, aqui em questão, de Atos 9, como perseguidor, como deveria ser o seu comportamento? O sangue de Saulo, o sanguinário, como que deveria ficar? Pelo amor de Deus, rapaz. Ô, diabo sujo. E fez cair do cavalo. Aposto que veio um demônio, colocou uma pedra para tropeçar. Ou então, esse cavalo não vale nada. Cavalo que não presta. É assim que fazem. Sempre coloca a culpa em alguém. Mal sabia ele que era Deus no processo. E vou dizer aqui, irmão, vou dizer, leva para a tua casa, engole se você quiser, assimila se você quiser, mas se você não quer também, não assimila. Tem situações que Deus vai te fazer parar ou talvez cair, para depois Ele te levantar. Ele. Como Saulo poderia ficar? Bravo, enfurecido, irritado e insistir no erro. Não podia. Ele não podia fazer isso. Ô cavalo, mesmo mancando, vamos lá, vai. Vamos continuar a obra do diabo. Vamos lá. Está fazendo tudo errado mesmo, mas pensando que era o certo. O que Paulo fez quando caiu? O verso 4 responde: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Essa foi a reação de Paulo quando caiu. Quem é, Senhor? Ei, quando você passar por uma adversidade, fala assim para Deus: Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer comigo? Onde o Senhor quer mexer? Na minha estrutura emocional? No meu coração? No meu bolso? No meu casamento? Na minha vida? Onde o Senhor quer mexer, Senhor? Mas a maioria, passei porcaria de vida. Só comigo acontece isso. Saulo reverenciou o engenheiro do céu, porque certamente estava fazendo o mesmo, perseguindo, reverenciando o engenheiro do inferno, a saber, o diabo. Guarde aí para você, o Paulo caiu para poder se levantar, porque tem gente que continua de pé, se acha o cara, na realidade ele está caído, não sabe, e não quer ser reconstruído. O Paulo caiu para se levantar, ouviu para poder reconhecer, ficou cego para poder enxergar, se humilhou e foi guiado pela mão, e obedeceu para poder entender. Ouviu para poder reconhecer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu te pergunto aqui, amada igreja, você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Numa adversidade, ou você só busca a Deus quando há adversidade? Você pergunta para Deus: Deus, por que isso comigo? O que o Senhor quer comigo? Para fazer o que, Senhor? É para ir onde? Para falar o quê? Com quem? Fazer o quê? És tu, Senhor, em minha vida? Me mostra. Olha a conversa. Revela a mim, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu preciso ter um encontro contigo. Se essa minha adversidade que eu vivo hoje é o Senhor, me mostra. Me dá um escape. Para onde devo caminhar? Isso é reverência. Porque mesmo na dor, coloca tudo nas mãos de Deus e não reclama. E como ficam os cristãos em suas construções hoje? Parados.
Está fazendo uma coisa bacana, um sonho legal, começou a fazer, deu ruim, o que ele faz? Sabia que ia dar certo mesmo. Fica sem ação, abandona a obra pela metade, e muitos, até no começo mesmo. Primeiro problema, já para. E Deus dizendo, eu sou o engenheiro da tua obra. Eu te pergunto, como fica uma obra inacabada? Com entulho, ferramentas jogadas, criando pó e ficando amarela. Ferramenta. O perdão, que é a ferramenta abandonada. A misericórdia, que é a ferramenta abandonada, jogada a esma. Me deparei com duas pessoas ontem, que uma chegou a vir aqui, e para variar, por graça e misericórdia, que Deus me dá, abracei, eu e minha amada esposa, aconselhei, falei, olha, tanto você quanto o rapaz estão errados, o caminho é caminho de morte. Ele, não, eu sei, pastor. Sabe, então para. Isso vai dar ruim. Passou por mim ontem, só a moça, com outra moça, conversando, com barrigão. O que ela fez comigo? E olhou. Porque a construção dela é caminho do inferno. Porque não ouviu a voz de Deus através de alguém. Em contrapartida, em outro lugar ontem, eu e minha esposa, passando, veio uma senhora, olhou para nós, atravessou assim, pastor, minha irmã, que bom ver vocês. Era daqui. E disse para nós, eu quero aqui, ela falou, antes que eu esqueça, ser grato a Deus por vocês, pelo acolhimento. Porque eu fui lá, a geração eleita, ferida, ela falou, quase morta, e vocês me abraçaram, me deram remédio, me passaram óleo, eu estou de pé. Obrigada. Você vê a construção e a reconstrução? Uma obra acabada e outra inacabada. O perdão que é exalado e não. Como fica uma obra inacabada? As paredes úmidas, os ferros que sustentam a obra enferrujados. Porque quem está construindo, se não escutar as opiniões do engenheiro, a casa vai cair. Escute a voz do engenheiro do céu. Reconstrua a tua vida. Aceita hoje ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você que está aqui, ou em casa me acompanhando pela internet, está no caminho totalmente errado, achando que está certo. Saulo também era assim. E Deus dizendo, eu vou parar tudo o que está fazendo, para colocar você no caminho certo. Eu vou reconstruir você. O teu olhar, as tuas palavras, as tuas atitudes, o teu gesto, o teu sentimento. Vou te fazer compassivo, alguém que perdoa, alguém que tem misericórdia, alguém que entende. Por que que muitas construções estão paralisadas ou enferrujadas? Porque não aceitam ouvir a voz do engenheiro do céu. Porque não aceitam
que caíram para depois se levantar. Porque não admitem que estão cegos, portanto nunca enxergam. Insistem em usar ferramentas e materiais ruins em suas construções, a saber como murmuração, ferramenta ruim. Falta de perdão, ferramenta ruim. Soberba, ferramenta ruim. Arrogância, piorou. Inveja, meu Deus. Idolatria, mas insistem no pecado. A falta de amor ao próximo. Deixa eu ver uma coisa aqui que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versos 4 e 8. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, Paulo dizendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim é lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como um refúgio para que possa ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo? Nada para mim vale mais, a não ser a presença de Jesus em minha vida. Eu reconstruo a minha vida a partir de hoje, e nego tudo que não presta, para fazer a ordem, seguir a ordem do meu engenheiro que me constrói. Paulo tornou-se um servo, tornou-se não apenas um homem de muito conhecimento, mas um ser humilde. Marca aí. Os humildes constroem futuro, mas os soberbos apenas levantam paredes. Só isso. Construir uma casa. Só faz isso. Mas o humilde constrói futuro. Das coisas mais impressionantes e alegres e de Deus que eu acho, que eu vejo, que eu acho não, que eu vejo, é o relacionamento. Amados, o relacionamento se constrói. Amizades se constrói. Esses dias, num particular com a minha esposa, estávamos eu e ela em casa, a bebê estava na escola, me ligou um amigo, lá de Mogi, Jura, tudo bem? Tudo bem, amigo, e você? Preciso de esse material e esse material. Você pode fazer para mim o orçamento? O quanto antes? Disse, claro. Mandei para ele. Você jura? Tudo que eu precisar aqui na minha obra é teu. Tudo que eu for pegar de insumos nas minhas construções, a venda é tua. É para a tua loja. Falei para minha esposa, eu tenho amigos. E é um cara que não precisa de mim. Ele tem muito dinheiro. Mas eu conquistei a amizade dele. Eu construí. Sem barganha, sem bola, sem nada. Construir. Você quer ser bem-sucedido? Construa bons relacionamentos. Se alinhe com pessoas que falam o que você fala. E se não fala o que você fala, passa para ela o que você fala. Sabe como me veio nas empresas que eu visito, engenharia e tudo mais? Se não me chamam de pastor, sabe que eu sou pastor. As minhas postagens é daquilo que a minha loja tem, mas também daquilo que eu sou. Eu sou pastor. Não é que eu só poder vender o que eu vendo. Não, eu sou o que eu sou. Deus vem me reconstruindo. Preciso mudar quem eu sou para poder fazer uma venda. Nada disso. Eu sou aquele que Deus disse que eu sou. Pronto. Um homem em constante construção.
traçando relacionamentos, construindo amizades, construindo. Mas para chegar a construir, eu preciso ser reconstruído aqui dentro. E tem, irmãos, tem as pessoas aí que para mim, misericórdia, hein? Eu queria bem pegar uma marreta de Jeová, um martelo do Giraia, uma taradeira do Senhor, e dá neles. Aí fala, Senhor, está me reconstruindo, né? Ô, irmão, Deus te abençoe. Posso ouvir um amém? Ou é só comigo isso? Eu te pergunto, você está construindo o futuro? Está construindo o futuro ou só levantando paredes? Que paredes? De separação, de incompreensão, de egoísmo, de soberba. Eu sei. Eu tenho conhecimento. Você não sabe nada. Eu sei. Meu Deus. Agora, um ponto interessantíssimo nessa palavra. Paulo era perseguido da igreja e caiu do cavalo quando perseguia a igreja. Ele era alguém que perseguia a igreja e caiu do cavalo justamente quando perseguia a própria igreja. Atos 9, 10 até o 19 diz assim, olha. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em uma visão, Ananias. Respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Escute isso. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, ó Ananias, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, então, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Enquanto Paulo caiu para poder enxergar, Ananias, dentro da igreja, estava com medo de enfrentar um carrasco, a saber, Saulo. Só que Deus falou: escuta, vai lá, vai achar um homem lá, orando, vai lá e impõe as mãos nele. Ele falou assim: Senhor, eu não vou não. O homem é bravo. Ele mata crente. Ele é perseguidor de igreja. Eu não vou não. O que eu aprendo com essa lição? Que muitas vezes nós barramos a nossa construção por medo de quem vai encontrar. Por uma situação que supostamente pode acontecer. Por aquilo que você viu com os seus olhos humanos, mas não com os celestiais. Que para mim Deus está dizendo essa noite, essa manhã, para você e para mim, não importa quem seja, vai.
Não importa com quem você vai falar, pode ir, porque eu vou com você. É empresa, vai falar. É médico, pode conversar. É eu que estou mandando. Você pode falar lá, em meu nome. E vai por mim revestido. Que esse Saulo a quem você fala que matava crente, tem carta e tudo mais, não vai te fazer nada. Não vai te levantar a mão. Pode ir, porque já amancei lá. Eu já resolvi lá, pode ir, Ananias. Está cheio de crente. Ó vida, ó azar, ó céu. Irmão, vai na tua força, que Deus te deu. Acredita. Viveu numa suficiência, numa limitação. E Deus dizendo, olha, eu tenho para você coisas melhores. Quando que Ananias ia pensar que ia pôr as mãos no cara chamado Saulo? Nunca. Eu, misericórdia, vou nada. Então tem coisa que Deus está te mostrando hoje, que está muito além do que você pode imaginar. E você com medo de ir, pode ir. Deus já deu o resultado final. Ele já deu o resultado, pode ir. Pode anunciar, pode falar. Usa as ferramentas que o engenheiro do céu está te dando. Vai lá calmo, vai tranquilo, vai na paz do Senhor. Irmão, muito bom dia, como você está? Para mim, não sei, para você está tudo bem, irmão. Vamos conversar, quer tomar um café? Vamos tomar café? Não toma café, quer um chá? Não toma um chá, quer uma água? Você vai deparar-se com adversidades. Você vai deparar-se com alguns arrogantes. Sim, mas vai na paz do Senhor. Porque onde você for, escute isso, aonde você for guiado pelo Espírito Santo, você vai levar a paz. Vou perguntar, que esse cara estava aqui conversando comigo, quem é esse cara aqui? É um servo de Deus. Eu já vi médicos dizerem, irmão, ô fulano, eu não tenho para você resposta para a sua doença, mas você está me dizendo que Jesus vai te curar? Então eu também creio. E médicos admitirem, eu não podia fazer nada. Mas Jesus, que ele falou, curou. Deus já deu o final, o resultado. Vai sem medo. Vai sem medo. Ananias, dentro da igreja, mas incrédulo talvez. Com medo. Amém, meus irmãos? Então vai na tua força, não temas. Eu vou encerrar. Porque muitos continuam com as construções, as suas obras inacabadas. Porque abandonam quando eram para continuar. Porque são esmagados pelo sistema do mundo. Porque são enganados com projetos bonitos, mas com material de péssima qualidade. Hoje é manhã de reconstrução em tua vida. A saber, no casamento, relacionamento, no perdão, na tua empresa, teu modo de falar, teu modo de agir, teu modo de olhar. Reconstrução. Ô, gente, eu trabalho na rua também. Eu me deparo com homens e mulheres. A tentação todo dia vem. Minha mulher sabe disso. Falei para você a história do evento que eu fui, em Lindóia. Estava em Lindóia, eu lá, no congresso de pastores. Minha esposa não podia ir, estava eu lá. Estava no quarto, eu, um homem chamado Paulo, um pastor, e mais outro pastor de Minas Gerais. Mineirinho. Estava lá nós. De noite.
jantando. Aí o Paulo falou assim para mim, pastor Jurandir, tem a mulher aí que está te olhando. Eu falei assim, é nada. Ele falou, tá. Uma mulher do Paraná. Eu falei, é verdade? Ele falou, é. Ela perguntou o seu nome. Ah, pode falar. Fala para ela que é pastor Jurandir. Dia seguinte de manhã no evento, estava lá eu no evento, aí veio a mulher. Para mim, oi pastor, eu falei, irmã, paz do Senhor. Pois não. Aquela conversa bem, assim, sabe o que quer conquistar? O pastor é daqui? Eu falei, não, eu sou do céu, irmã. Sou de lá. O pastor mora onde? Eu falei, então, eu moro lá em Poá. Eu, a minha amada esposa, os meus 2 filhos, a igreja que eu sou pastor é lá em Ferraz de Vasconcelos. E a irmã mora onde? Paraná. O pastor, presta só um pouquinho, faz favor. Deu linha. Amado, o caráter. Eu honro a minha esposa onde tiver, e na ausência muito mais. A tentação vem todos os dias, mas eu não quero isso para a minha vida. Agora, se pegar a minha capivara do solteiro, não pergunte, pelo amor de Deus, hein? Aí é ruim. Aí vai dar ruim. Mas depois, irmão, fui reconstruído. Quem conheceu minha irmã baixinha, Aracida? Eu tinha 28 anos quando eu casei. Essa mulher linda ali, ó. Ela falou assim para minha esposa, Alessandra, parabéns. Ela falou, por quê? Você conseguiu fazer jura casar. É assim que é a vida. Mas o Senhor me reconstruiu. Reconstruiu a tua vida. Você não é mais quem você era. E pode ser muito melhor do que é hoje. Que silêncio, gente. Que silêncio. Concluindo. Durante a construção de sua história, da sua obra, ouça a voz de Deus. Se no caminho você tropeçar e cair, não veja como derrota. Se for preciso ficar cego, fique, para poder enxergar a luz de Jesus. Admita que caiu e levante-se para recomeçar. Depois do encontro com Jesus, Paulo teve uma nova construção e uma nova história. A despeito dos tombos, a despeito dos deslizes, das quedas, perseguições, construa uma nova obra em tua vida. Construa uma nova história, supervisionada pelo engenheiro chamado Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Está disposto a ser reconstruído? A não olhar mais assim? A ter um rosto, a amar o próximo, a entender, a perdoar, a caminhar mais uma légua com Ele, a abraçar a quem te odeia, a orar por quem quer o seu mal, a admitir que você fala muito, às vezes demais também, às vezes, eu também. Admitir que está sendo um pouco covarde em algumas áreas da sua vida e pode ser, por Deus, impulsionado para coisas melhores. Admite que a tua força é pequena, mas com Deus ela é grande. Reconstrução. Irmãos, começa hoje na tua vida uma nova história, pelo amor de Deus. Pisa na água para o mar poder se abrir. Acredita nisso. É tempo de reconstrução na tua vida. Peça perdão para quem você talvez olhou torto, falou mal, não foi legal esses tempos. Peça perdão.
Alivia a tua alma. Porque doente fica você, não quem você não perdoa. Reconstrói a tua vida. Irmão, você me perdoa, eu estava ruim com você, cara. Isso é muito chato, é verdade. Tem alguém chato aqui? Todo mundo me olhando, gente, será que sou eu? Credo. Está perdoado, viu? Todo mundo perdoado. Recomeça hoje. Em nome de Jesus. Jesus, ele está nos dando hoje uma nova chance. Uma nova oportunidade. Uma história escrita pelas mãos de Deus. Admita que às vezes você não consegue ir onde você gostaria de ir. Que a tua força é pequena mesmo. Porque assim, Deus te ajuda. Te carrega no colo. Não compre mais do que você pode comprar para depois não conseguir pagar. Analisa antes de fazer. Amém? Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus bem alto aí. Isso. A minha oração é que nós tenhamos, todos nós, uma vida reconstruída pelo Senhor. Vamos louvar o Senhor, meus amados irmãos? Hein, Abner? Vamos louvar o Senhor? Isso, vem cá louvar o Senhor.